Bem-vindos de volta, vamos agora fazer a segunda superfície. Vamos colocar aqui e vamos começar por desenhar várias geratrizes. Vou aproveitar esta linha vermelha coincidente com este X para começar a desenhar vários círculos verticais segundo os dois pontos. O primeiro círculo tem de diâmetro uma unidade. O segundo círculo vertical tem de diâmetro 2 unidades. O terceiro círculo vertical tem de diâmetro 4. Enter. Digo agora qual é a direção. E mais um círculo vertical daqui 8 para esta direção. Isto significa que eu vou desenhar uma nova espiral com a seguinte regra. Sempre que eu dou uma volta, a minha secção fica com o dobro do valor da anterior. Ou seja, 1, 2, 2, 4, 4, 8. Vamos pôr aqui nas nossas notas. Vamos pôr aqui em cima. Aqui 1. Fica com 2, a seguinte. Depois com 4. E finalmente com 8. Isto significa, então, se numa volta fica com o dobro, em meia volta fica com vezes e meia. Assim, vou desenhar mais 3 círculos verticais com 2 pontos. O primeiro destes círculos terá 1.5, 1,5. Depois terá vertical, 2 pontos, 3. E o último círculo azul terá 6. Assim, vamos também aproveitar para cotar, para que não haja dúvidas quanto às dimensões. 1, 2, 4, 8, 1,5, 3, 6. Vamos só reposicionar este último, aqui o primeiro de todos, para que não haja. E este nosso exercício é o exercício 8.2, planar bis. Vamos também aproveitar e pôr aqui algumas notas. 6 será esta, 3 esta e finalmente 1.5 este aqui. Vamos de seguida esconder aqui a layer texto e a layer das anotações e vou começar a gerar a minha espiral na base. Vou começar por me colocar na layer auxiliar e vou desenhar vários círculos horizontais, desta vez, segundo 2 pontos. Do exterior do círculo de 8 até ao exterior do círculo de 6.
Se escolherem automaticamente a opção círculo diâmetro, ou então curva 2 pontos, podemos executar esta operação rapidamente, em que vamos alternando consecutivamente até chegarmos à parte central. Uma vez chegados à parte central, uma vez desenhado estes círculos, vamos passar para a lei auxiliar 2 e vamos desenhar uma linha que cruze os centros de todas as circunferências desenhadas. E aproveitamos esta linha para cortar, fazer o trim, os círculos auxiliares a branco até obtermos este conjunto de linhas que depois irão ser as nossas espirais. Então, estamos prontos para começar a construir as nossas superfícies ou o nosso planárbis. Vamos começar pela parte central. Vamos começar por desenhar uma esfera, segundo 2 pontos, e vamos cortar a esfera segundo a nossa linha que serviu para cortar estas circunferências. O primeiro elemento da nossa planárbis já está feito. Vamos aplicar-lhe algum material transparente para nos dar maior visibilidade dos demais. Vamos agora concentrar-nos na passagem desta secção vermelha para esta secção azul, através desta diretriz ou deste rail. Nós verificámos nas nossas aulas que não era possível utilizar apenas esta linha e o comando sweep 1, uma vez que quando eu selecionava o sweep 1 e as curvas, o que acontecia era um erro que podemos ver aqui. Ou seja, iria originar este erro. Assim sendo, vamos aqui mudar, vamos só selecionar para centrar, não andarmos sempre a fugir. Assim sendo, vamos precisar de duas rails, duas diretrizes. Okay? Temos uma e a segunda estaria aqui. Só que não é possível utilizar o ponto como diretriz. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos, na layer auxiliar 2, desenhar uma curva, uma linha, neste caso, vertical ao plano de trabalho. Esta linha irá ter 10 unidades e iremos desenhar o seguinte. Vamos desenhar uma linha do quadrante do círculo azul à perpendicular da linha vertical e outra linha que vai do quadrante do círculo vermelho à perpendicular. Isto significa que eu quero passar deste ponto para este, irei querer desenhar uma curva que me permitir desde este ponto até este outro. Isto significa que esta curva irá ser uma espiral que irá dar meia volta, movendo-se daqui para aqui. Vamos ligar aqui as anotações e, portanto, vamos ter o seguinte: início e o fim. Quadrante 1
iremos passar para o quadrante 2. Não? Vamos então desenhar a nossa espiral. Vamos dizer que estamos na diretriz 2. Espiral. Vertical. Vamos dar o início da espiral e o fim do eixo. Número de voltas 0.5 e vamos dar a opção Reverse Twist para que a espiral seja gerada no sentido contrário aos ponteiros do relógio. O primeiro ponto, ou a primeira posição, é no quadrante 1 e irá terminar na posição do quadrante 2. E, portanto, obtemos aqui a nossa espiral, ou seja, a passagem deste para este ponto. Uma vez que temos as duas diretrizes e as duas geratrizes, já estamos em condições de gerar a nossa superfície. Voltamos a colocar-nos na layer Planorbis, comando Sweep 2, vou selecionar a diretriz 1 ou rail 1 mais à direita possível, o diretriz 2 também o mais à direita possível, para que este ponto e este sejam o arranque da superfície, e no caso das minhas secções vou selecionar um ponto do arco compreendido entre estes dois e depois entre aqueles dois. Curva, curva, Enter, e o que eu verifico é que tanto os pontos como a direção dos vetores está correta, ou seja, ambos os pontos estão no quadrante superior. Se os pontos estivessem no quadrante inferior, estariam igualmente corretos, nos quadrantes exteriores de cada ou nos quadrantes internos de cada. E no caso das setas, elas teriam que ir para sentidos opostos, no caso de estarem quadrando, de serem para a esquerda ou para a direita, ou no mesmo sentido, se fosse no sentido ascendente ou descendente. Uma vez verificada essa condição, vamos dar Done e confirmar o sweep. Aplicamos aqui o material e já temos dois segmentos do nosso Planorbis. Vou selecionar esta curva e vou dizer que vai pertencer à geratriz 2 e vou selecionar esta e vou dizer que vai pertencer à geratriz ao rail 1. Uma vez que já tenho as duas curvas, a preta e a branca, já vou poder fazer a passagem desta secção azul para esta vermelha. Depois, todas as que se seguem são uma mesma sequência até chegarmos ao fim. Assim sendo, Sweep 2, Rail 1, Rail 2, secção, secção, Enter. As setas estão na mesma direção. Os pontos estão no quadrante inferior. Enter. Sweep. Material. Sweep 2. Rail. Rail. Secção. Secção. Os pontos estão corretos. Sweep. Rail. Rail. Secção. Secção. Os pontos estão corretos. Sweep. Quero aqui os materiais para conseguirmos ver. Sweep 2, rail, rail, secção, secção. Pontos corretos. Rail, rail, curva, secção, secção. Pontos também estão corretos.
Vamos aplicar materiais. Vamos diminuir ligeiramente o nosso zoom, ligar aqui o texto e depois não nos podemos esquecer de desligar ou de juntar todas estas superfícies num link. Join. Agora, ligar tudo para ficar correto. Aqui as anotações neste momento estão a mais. E estas foram colocadas numa layer que não deveria ter sido, mas não faz mal. Assim sendo, já temos o segundo exercício feito, o nosso Planórios. Vamos então avançar para o terceiro, para o Nautilus.